Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos conversar sobre essa excelente novela O Primeiro Amor, de Ivan Turgenev. Essa novela, O Primeiro Amor, foi publicada em 1860, quando Ivan Turgenev tinha 42 anos de idade. E ela, pela história do Turgenev, vamos constatar que essa novela possui vários traços autobiográficos. Ele é de uma família que tinha uma grande propriedade rural, a mãe era mais velha que o pai, uma mãe autoritária com os filhos, com a família, com os servos, e o pai era um homem mais letrado, assim, mais culto, e havia casado por conveniência. O que vem acontecer exatamente com o texto, com o que ele descreve nessa novela, com a família que ele descreve nessa novela. Fazia muito tempo que os convidados tinham ido embora. O relógio deu meia-noite. Essa é a primeira frase do livro. Além dos convidados que já tinham ido embora, ficaram somente lá na festa o anfitrião e dois convidados, entre eles o nosso protagonista, Vladimir Petrovich. E por sugestão do anfitrião, ele teria dito: agora nós vamos tomar um conhaque, fumar nossos charutos e vamos conversar sobre o seguinte: cada um de nós vai contar sobre o seu primeiro amor. E o anfitrião imediatamente começou a escolher um deles lá para começar a sua narrativa. E o Nikolai, disse o seguinte: eu não vou começar pelo meu primeiro, vou começar pelo segundo, porque o meu primeiro me apaixonei perdidamente pela minha babá. E era uma história muito sem graça, muito simples, muito corriqueira. O anfitrião disse assim: a minha muito menos. Eu tive o meu primeiro amor com a minha esposa, que é até hoje minha esposa há vários anos. Então ficou para o Vladimir Petrovich, contar a sua história. E ele disse o seguinte: eu não sou muito bom de narrativas e para não perder nenhum detalhe, para ser minucioso, eu prefiro escrever a minha história num caderno e contar para vocês daqui a 2 semanas. Não, mas não pode não. Decidido, eu vou escrever e daqui a 2 semanas eu leio para vocês. Foi assim que começa a novela maravilhosa, por sinal, de Ivan Turgenev, O Primeiro Amor. Então, conforme prometido, dali a 2 semanas, o Vladimir Petrovich chega até os convidados com um caderno onde ele havia escrito como se deu, como foi o seu primeiro amor. Conta ele que se deu então no ano de 1833 e que ele tinha 16 anos. Os pais estavam morando numa casa, numa dacha, que é uma espécie de casa de campo, casa de veraneio na Rússia, nos moldes como nós temos aqui. Era uma casa bem confortável e tudo. E nessa propriedade existia uma casa mais humilde, que foi também alugada para outra família. E ele estava ali passeando pelos jardins, explorando a propriedade, quando ele olha no terreno vizinho, que pertencia a essa propriedade mais modesta que existia ali, uma moça de uma beleza incomum. E ele ficou imediatamente, nos seus 16 anos, no frescor da sua juventude, ficou maravilhado com aquela beleza ímpar daquela moça. Ficou extasiado ao vê-la de longe e decidiu consigo mesmo que ele teria que dar um jeito de conhecê-la pessoalmente. Bom, mas como ele vai fazer isso? Ocorre que a mãe dele recebe uma carta dessa família vizinha pedindo ajuda num determinado assunto que eles precisavam lá e que gostaria de visitar a mãe do Vladimir para conhecê-la e para colocar ela ao par de qual ajuda ela precisava. A mãe do Vladimir era uma mulher rica, uma mulher poderosa, uma mulher dura, com os servos, com a família. Era uma mulher mais velha do que o seu marido, que esse sim era culto, e havia casado por conveniência exatamente, os personagens exatamente como se deu na realidade com o Ivan Turgenev. Aí as preces, digamos assim, do Vladimir Petrovich
foram atendidas, porque a mãe, ela não era lá muito culta, não tinha assim uma grande afinidade, digamos assim, com as letras. Ela pediu que o Vladimir fosse pessoalmente até a casa dessa família para dizer que sim, ela poderia recebê-las, receber essa família na sua casa para ver o que é que elas tinham a fazer. E o Vladimir foi, botou uma roupa nova, uma casaca nova, ajeitou a gravata e foi até essa casa para conhecer essa família e levar então a resposta da sua mãe à carta que ela havia recebido. Chegando lá, ela viu que era uma casa bastante modesta, móveis assim de segunda categoria, rotos, cortinas rasgadas, mas tinha uma pose. Essa casa tinha um mordomo, ainda que a casaca do mordomo estivesse totalmente puída, faltando botões, mas era uma casa onde tinha mordomos. E ele ficou sabendo, foi dar a resposta, ele ficou sabendo que a dona da casa, que era a mãe da menina que ele havia visto nos jardins, pela qual ele se apaixonou, era uma princesa. Mas era uma princesa, assim, de uma nobreza já decaída, de uma nobreza decadente. Era tipo assim, era uma princesa que tinha uma porção de boletos vencidos, estava no SPC, título protestado, com o nome na Serasa, mas ainda assim com pose de princesa. E foi lá, foi dando a resposta para essa carta dela, dizendo que ela poderia visitá-los, que ele conhece a moça que ele havia visto vislumbrado pela cerca do jardim, que se chamava Zinaida. Então era a filha da princesa, né? Então era uma princesinha que tinha ela 21 anos. E imediatamente a princesa já chamou, a princesinha chamou o nosso Vladimir Petrovich para ajudá-la a desenrolar uma meada de lã, fazia as bolinhas de lã assim, segurar para tricotar, e ele ficou amigo dessa princesinha que ele estava terrivelmente apaixonado. Posterior a isso, houve a tal visita na casa lá dos pais do Vladimir. Ele passa a fazer parte de um grupo que periodicamente, todos os dias, visitava a Zinaida, e ela fazia ali com eles brincadeiras, cantavam, jogavam prendas, faziam joguinhos, entende? Então esse grupo não tinha só rapazes, tinha um cavaleiro lá do exército russo, tinha um médico, tinha um poeta, enfim, não eram só jovens, tinha alguns quarentões ali que orbitavam em torno da Zinaida, todos com o mesmo objetivo, que era conquistar a moça, e começou a fazer parte desse grupo o Vladimir Petrovich, que tinha apenas 16 anos. E a Zinaida era uma espertalhona de marca maior. Ela era muito manipuladora, ela jogava com os sentimentos de todos, dava corda até determinado ponto para cada um ao seu jeito, todos eles mantinham esperança e todos eles passaram a ser rivais. Ela era tremendamente manipuladora, como se pode ver aqui nas palavras dela. Escute, retrucou ela. Ela estava falando com Vladimir Petrovich. O senhor ainda não me conhece. Sou muito estranha. Quero que sempre me digam a verdade. Soube que o senhor tem 16 anos. Eu já tenho 21. Ou seja, sou muito mais velha que o senhor. E por isso o senhor tem que me dizer sempre a verdade e me obedecer, acrescentou. Olhe para mim, por que não me olha? Ou então aqui em outra passagem onde ela diz: não sou capaz de amar homens desse tipo a quem tenho que olhar de cima para baixo. Só amaria quem me subjugasse. E se Deus quiser, não encontrarei ninguém assim. E não me deixarei apanhar sobre as garras de ninguém. Não, não. Então, ora um desses pretendentes se achava que estava ganhando terreno, ora ela dava um escanteio nele, ora ela dava esperança para outro, e eles foram, todos eles, entrando em conflito um com os outros, sabendo que ora tinha chance, ora não tinha, para quem ela estava dando bola, para quem não estava. Eles foram ficando extremamente dependentes de tudo que das suas vontades, das coisas que ela fazia.
O autor, assim como a Zinaida manipulava esses seus pretendentes, o autor manipula nós, leitores. Ele vai contando esparçadamente algumas coisas, não deixa a gente descobrir se ela está mais afim desse do que daquele. Começa a colocar assim alguns trechos aonde fica visível o desentendimento da mãe do Vladimir Petrovich com o seu marido, brigas. Seguidamente fala que a mãe era uma pessoa inculta, quando o pai era culto, que o pai era um cavalheiro e ela nem tanto assim, não para dama mesmo não servia, brigas constantes, que ele havia casado com ela por interesse, simplesmente pelo dinheiro, que era ela quem mantinha as finanças, bem como deixa bem claro que a Zinaida estava procurando um casamento de conveniência, um relacionamento de conveniência. Então, ninguém ali estava de santo na história. Em determinado momento, como o Vladimir era o mais novo da turma ali, dos pretendentes da Zinaida, era o mais inexperiente, o menos vivido, o pessoal, os concorrentes, digamos assim, os jogadores, eles faziam de tudo para afastar um ou outro, colocar uma minhoca na cabeça de um. Lá pelas tantas, um dos pretendentes, um já médico, quarentão, vem dar uma letra, assim, digamos, pro menino. Ele diz assim, ó: o senhor deveria estudar. Não é isso que o senhor tem em mente. Bem, não vou discutir. Na sua idade é coisa normal, 16 anos, vejam bem. Mas sua escolha é tremendamente infeliz. Será que o senhor não vê que tipo de casa é esta? Ele quis dizer pro Vladimir Petrovich que você é um menino, você é um garotinho, você não sabe nada da vida, você não tem ideia, não está vendo o que é que a Zinaida quer realmente. Tipo, o senhor não tem cacife para entrar nesse jogo, vai sair machucado. Então, lá pelas tantas, em determinado momento, todos aqueles pretendentes, eles se deram conta que o comportamento da Zinaida estava diferente, que ela estava mais quieta, ela estava mais reservada, ela não brincava tanto, todos os sinais de uma mulher apaixonada. E agora? Apaixonada por quem? Eles eram uma turma que estava ali, todos eles sendo pretendentes, eles começaram a tentar descobrir por qual deles ela estava apaixonada. Ao mesmo tempo, ela começou a ter, assim, digamos, umas ausências, umas saídas furtivas, algum dia ela não se estava disposta a recebê-los, como sempre recebeu. Por outro lado, o nosso Vladimir Petrovich, ele se deu conta também que o pai dele estava tendo algumas ausências, não as brigas mais frequentes com a mãe, enfim. Então, ele leva, durante toda a novela, ao leitor pensar por quem a Zinaida estava apaixonada. E é exatamente isso que acontece. A Zinaida havia se apaixonado pelo pai do Vladimir Petrovich. E ele tem a sua decepção amorosa plena aos 16 anos. E então o pai se separa da mãe e provavelmente vai viver com a Zinaida. E ele soube depois, mais tarde, quando saiu da universidade, estava saindo da universidade, ele teve a notícia de que o pai dele havia morrido de súbito, de um ataque, provavelmente não de um infarto, fala de um ataque. E ele recebeu com indiferença essa notícia da morte do seu pai. E ele descobriu depois que o pai havia deixado para ele uma carta inacabada. E ele tem aqui um fragmento da carta. A carta que ele havia começado a escrever em francês. Meu filho, tenha medo do amor de uma mulher. Tenha medo dessa felicidade, desse veneno. Enfim, então, o livro nos mostra ao contrário da maioria das novelas dessa época, onde a moça era casta, era ingênua, era assim facilmente manipulável, e o homem não, o homem já tinha assim uma atitude mais séria, era mais esperto. Aqui o babaca, digamos assim, era o Vladimir, que tinha 16 anos e acreditava que a Zinaida pudesse se apaixonar por ele e eles viverem um grande amor. Ela era à procura de um relacionamento de conveniência onde, tal qual o pai dele, aliás, tinha tido com relação à mãe dele.
e ela estava atrás disso e foi pelo pai dele que ela se apaixonou. Ele soube depois, muito tempo depois, quando já tinha uns 40 anos, que a Zinaida havia casado e estava na mesma cidade que ele estava num hotel, e ele foi procurá-la. E quando ele chegou no hotel, foi informado pela portaria, pelas coisas, que a senhora que ele procurava havia falecido há algum tempo atrás, há pouco tempo, há dias atrás, né? Havia sido recente. Então ele conta tudo e ele lê essa história toda que eu mencionei aqui em poucas palavras, ele lê para os seus companheiros, aonde eles tinham feito aquela aposta, né? Então, uma novela muito curtinha, tem 107 páginas, a gente lê assim, digamos, numa tarde, e muito boa mesmo, como várias das coisas da literatura russa que eu tenho lido, pretendo ler mais. Então eu recomendo O Primeiro Amor, Ivan Turgenev. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.